Buenas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo da Bonsaiária e da Confraria do Bonsai. Meu nome é Alisson Rosso e hoje nós vamos continuar falando a respeito de inverno, majoritariamente sobre proteção das nossas plantas. Precisa de proteção ou não, de que forma a gente pode fazer a proteção, tanto de forma natural quanto de forma artificial, e algumas plantas que precisam de proteção e outras que a gente deve deixar no frio. Chega de papo e vamos bonsaiar! Primeira coisa que a gente tem que saber com relação aos cuidados da nossa planta no inverno é que espécie nós estamos cultivando e qual o clima da nossa região nessa época do ano. Ou seja, por que eu preciso estudar a espécie? Porque tem espécies que precisam do frio para completar o seu ciclo biológico, como caducas, coníferas, juníperos, e outras que devem ser protegidas do frio em algumas temperaturas. Ou seja, se a minha temperatura baixa demais, algumas plantas precisam de proteção, porque senão elas morrem, tá? Então, primeiro passo, conhecer, estudar a ficha técnica da espécie que a gente está cultivando. Segundo passo, entender o clima da nossa região. Faz frio o suficiente para proteção ou não? A partir do momento que a gente sabe que faz frio o suficiente e a gente precisa proteger um pouco nossa planta, então a gente tem duas opções. Nós temos, primeiro, a proteção natural da planta e segundo, a proteção artificial, ou seja, a gente vai fazer alguma coisa para poder proteger essa planta. Eu vou trazer um exemplo agora para vocês de uma planta, de como vocês podem deixar uma planta para que ela se proteja de forma natural em casos de frio leve. Tá? Esse aqui é um famoso buchinho. A gente tem muito dele no Brasil, tá? Vou dar um giro nele aqui para vocês verem. Essa é uma planta que foi coletada há 2 anos atrás, de um quintal. Está sendo trabalhada ainda, tem tudo por fazer. Trabalho de raízes, madeira morta, enfim. Tem bastante coisa para se trabalhar nessa planta. Ela estava em fase de recuperação, brotou muito bem, recuperou muita massa de verde, ela tinha ficado quase sem nada. E essa planta aqui eu vou usar também para explicar a técnica da pinçagem, porém, o estágio que ela está agora, toda descabelada, com ramos compridos, por exemplo, é a forma que a gente tem que deixar a nossa planta quando nós temos um frio leve na nossa região, porque assim a planta se protege de forma natural, ou seja, todos esses galhos aqui, que são mais compridos, vão ser podados futuramente. Então, se eles queimar, não tem problema nenhum, tá? Então, o que a gente faz? Durante o final do verão e o outono, a gente deixa a planta tirar um pouco mais larga, deixar galhos um pouco mais compridos, porque na época do inverno isso vai servir como proteção natural, ou seja, mesmo que dê frio ou algo do gênero, ele vai queimar a parte superficial da planta, mas não vai chegar na parte interna, que é a parte que na verdade vai ser utilizada no desenho final da planta. Então, essa parte toda aqui, ela vai sair de qualquer forma. Tá? Mas nós podemos usar ela em nosso benefício antes de tirá-las. Então, a gente deixa um pouco dessa forma, chega no final do inverno, onde já não corre mais riscos de geada ou de frio intenso capaz de queimar as folhas e nada, a gente pega e faz a poda, corrige, dá novamente forma à planta e a partir daí ela vai brotar e ramificar normalmente. Tá? Então, essa é a forma de a gente proteger a nossa planta naturalmente. Agora, quando que eu preciso usar uma proteção natural? Então vou citar um exemplo, pegando o exemplo do outro vídeo, vamos falar a respeito do ficus, né? Que é uma planta muito comum no Brasil. O ficus é uma planta, como eu já falei no vídeo passado, que de 10 a 5 graus ele já entra num estágio praticamente de hibernação, abaixo de 5 graus já fica uma situação crítica para ele e abaixo de 0 graus ele morre. Então, se nós estamos numa região onde faz de 5 a 10 graus no inverno, é bom que a gente deixe essa massa de folhas maiores durante o inverno, tá? Dessa forma, a gente não precisa de outra proteção, porque a planta já vai fazer isso de forma natural. Agora,
Baixou de 5 graus a 0, né, correndo risco de geadas e tudo, já é bom que a gente faça outro tipo de proteção. Então a gente deve tirar a planta do exterior, ou colocar a planta dentro de casa, ou em alguma estufa, né? Pode ser 4 estaquinhas com uma tela em cima, um plástico ou algo do gênero, para que proteja, de repente se cair geada ou alguma coisa, pelo menos não queima a planta tão forte. Nesse período de 5 a 0 graus, gente, é um período já que tem que se ter realmente muito cuidado, porque corre o risco de morte da planta se for por um período prolongado. Então, tem um período prolongado, tira a planta, coloca dentro de casa, coloca dentro de uma estufa, lembrando que se colocar dentro de casa sempre do lado de uma janela muito bem iluminada, para que não haja nenhum tipo de problema, tá? Agora, eu tenho um Acer, tenho um junípero, eu tenho um pinheiro. Preciso fazer algum tipo de proteção? De maneira nenhuma. São plantas que precisam do frio, tá? Então essas plantas devem ficar no exterior o tempo todo. Baixou de 0 graus, caiu geada na minha região, cai neve na minha região, sem problema nenhum. Pode deixar a planta lá fora, que não vai ter nenhum tipo de problema. A não ser que vai ficar 15 dias coberto de neve. Situações que a gente não tem no Brasil, tá? Então a gente não precisa se preocupar. Nesses casos de ficar muito tempo coberto de neve, é bom, claro, que a gente faça uma proteção. As folhas da minha planta estão ficando mais feias no inverno. É normal. No inverno nós temos uma incidência menor de sol e por conta disso a planta perde um pouco do brilho das folhas, elas ficam um pouco mais opacas e às vezes escurecem um pouco mais, pegando um tom mais amarronzado, tá? Isso é normal. Com relação a outras espécies que precisam de proteção, como é que a gente sabe ou não? Primeiro estudando a ficha técnica da planta. Ah, mas na ficha técnica da planta não diz a partir de quantos graus e tal. Bom, aí a gente tem que olhar a região de que ela provém, tá? Então, se você pegar uma planta que é tropical ou subtropical, você sabe que nessas regiões não existe inverno rigoroso. Então, no inverno rigoroso, a planta obrigatoriamente tem que ser protegida do frio. Ah, a minha planta tem origem na China, no Japão, região montanhosa ou coisa do gênero. Não precisa de proteção nenhuma, pode deixar lá fora sem problema nenhum, tá ok? Com relação à proteção do substrato, em lugares onde realmente faça um frio um pouco mais extenso, regiões de serra ou no extremo sul do país, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um plástico normal ou um plástico bolha, por exemplo. O plástico bolha é muito bom porque essa camadinha de ar que ele tem ali dentro ajuda muito a manter a temperatura, elevar a temperatura do substrato. Então eu peguei aqui só um pedacinho de pano qualquer para exemplificar. De que forma a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente pegar um pedaço de plástico bolha ou um pano, alguma coisa, e botar por cima do substrato, cobrir aqui o substrato. Por quê? Porque isso aqui vai servir como uma coberta, tá? Então aqui embaixo sempre vai estar um pouco mais quente, ajudando a não congelar o substrato e não matar a planta. Essa é uma forma da gente proteger. Lembrando que sempre que der sol ou a temperatura elevar um pouquinho, a gente deve retirar isso aqui imediatamente. A gente não deve cobrir a planta toda, fechar isso aqui como se fosse um pacote e simplesmente deixar lá durante muito tempo, tá? Porque a planta precisa da circulação de ar, precisa da oxigenação para o bom desenvolvimento das raízes e para o não apodrecimento delas. Tá certo, gente? Então, só recapitulando. Se eu moro numa região onde a temperatura no inverno não baixa de 10 graus, eu não preciso fazer nenhum tipo de proteção nas minhas plantas. No inverno chega de 10 a 5 graus, já é bom eu deixar pelo menos a proteção natural. Baixou de 5 graus a 0 ou até abaixo de 0, então já é bom que eu faça realmente uma proteção mais forte nas plantas, um telhadinho, alguma coisa, encostado na soleira da casa, enfim, alguma forma que o substrato não congele e que a planta também não queime por completo, tá? Proteger sempre as espécies que precisam, acima de tudo, de proteção. Nós usamos o exemplo do ficus, mas existem outros exemplos de espécies bem comuns no Brasil, a pitanga, a jabuticaba, a caliandra. Essas são espécies que precisam de proteção no frio. Pega uma caliandra espinosa, por exemplo, que é típica do nosso cerrado, ela tem um clima seco e quente. Quando você pega e transporta ela para um clima frio e úmido, obviamente ela vai precisar de proteção, porque senão ela vai morrer. Isso não faz parte da característica natural dela de ambiente. Então,
Esse tipo de consciência a gente tem que ter. É dessa forma que a gente tem que pensar. De onde a planta vem, qual o clima daquela região, e aí a gente vai poder saber se essa planta precisa de proteção ou não. Feito, pessoal! Por enquanto nós vamos ficando por aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa eu vou colocando para vocês depois. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e continuar nos seguindo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.